Olha, eu tô lendo agora o Pacto da Branquitude, da Cida Bento. E assim, tô lendo nos lugares assim os mais variados. Quando dá, eu vou e abro, porque eu tô lendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas esse livro dela é maravilhoso, porque ela fala do Pacto da Branquitude, mas ela fala com um olhar para o mercado de trabalho, com um olhar para o que acontece nas empresas, né? Qual o espaço que a gente ocupa. E ela fala de um pacto narcísico da branquitude, que é uma história assim. Eles combinaram de se olhar só as coisas boas da vida deles. Então ninguém fala, eles combinaram, ninguém vai falar do passado escravocrata. É sempre daqui para frente. E ela chama a atenção que isso faz com que cada vez mais eles se fortaleçam e a gente se enfraqueça, né? Porque aí cada vez é maior o desafio deles se manterem no poder. Então a gente fica o tempo todo pensando que a questão é que eles não gostam da cor da nossa pele, mas na verdade eles têm medo do poder que a gente representa. E aqui ela até fala do medo explicitado, mas do medo suspeito, que ninguém comenta, mas que ele é presente no imaginário do homem branco, que é o medo do homem preto do ponto de vista da sexualidade. Mas não é só isso. Cada vez que a gente avança, eles ficam com mais medo de perder o poder, porque eles sabem que esse poder ele não é original. E aí ela vai falar de meritocracia, que é uma invenção da branquitude e que muitas vezes a gente acaba comprando como se fosse uma coisa que fizesse sentido. Falar em mérito, quando a gente vive numa cidade tão desigual, falar em mérito quando dos 500 anos do Brasil, 3/4 desse tempo, nós fomos escravizados e eles viveram às nossas custas, às custas do nosso trabalho. E aí tem ali na página 60, ela fala termos que a gente usa como branquitude. Ela fala assim, ó, branquitude em sua essência, ela escreve na verdade, né? Branquitude em sua essência diz respeito a um conjunto de práticas culturais que são não nomeadas e não marcadas. Ou seja, há silêncio e ocultação em torno dessas práticas, né? E ela chama atenção que é um posicionamento de vantagens estruturais, de privilégios raciais. É um ponto de vista, um lugar a partir do qual as pessoas brancas olham a si mesmas e aos outros e à sociedade. Ela até chama atenção, teve um tempo que Florestan Fernando, um branco antirracista do século passado, que foi assim muito aplaudido e celebrado pelo movimento negro, que ele identificou deformações que a escravidão provocou na personalidade dos negros. O curioso que é ele, um homem branco, ele não detectou as deformações que a escravização provocou na branquitude. Isso está lá no livro dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes. O Florestan Fernandes diz assim: a escravidão deformou o seu agente de trabalho, quer dizer, no caso o escravizado, impedindo que o negro e o mulato tivessem plenas possibilidades de colher os frutos da universalização do trabalho livre. E escreve mais, ó. Existia a alternativa de substituí-lo, pois os imigrantes eram numerosos e tidos como poderosos e inteligentes trabalhadores. Isso, olha, era um branco antirracista do século passado, tá? Dizendo que os imigrantes eram inteligentes e que os negros não. Então ele fala assim, ó, entenda-se que nada disso nascia ou ocorria sob o propósito declarado ou oculto de prejudicar o negro. E a gente celebrava esse cara, essa é que é a loucura. E eu me incluo nisso porque eu fui forjada no movimento negro do meio dos anos 70. E aí a Cida fala da cegueira conveniente e do silêncio cúmplice da branquitude. A gente é da hora, a gente é legal, a gente não faz nada errado, a gente não fez nada errado. Quando vai falar de escravização, fala, mas nós não escravizamos ninguém. Foram os que vieram antes, que estão lá atrás, que fizeram. Só que tudo que o branco usufrui hoje é o ônus, é o bônus, né, na verdade, do que foi feito, da escravização. Assim como a gente paga por ter sido escravizado e, até hoje,
Porque quando se fala que o imigrante veio com sede, não se pode esquecer que o trabalhador negro jamais foi indenizado pelos 350 anos de trabalhos forçados, pelas mortes que foram arrancadas, nunca nada foi feito. Hoje, quando a gente faz essas políticas afirmativas, eles se sentem ameaçados, por isso tentam burlar, né, todas as cotas, tentam posar de afroconvenientes, para ver se tiram uma casquinha, porque é isso, é o tempo todo tirando uma casquinha. Tem uma outra parte do livro que ela fala também do que é o privilégio branco, que ela fala, é entendido como um estado passivo, uma estrutura de facilidades que os brancos têm, queiram eles ou não. O privilégio branco tem a ver com isso. Você não precisa reivindicar o direito ao privilégio. O privilégio está posto e está posto desde a colonização e desde que o branco se colocou nesse lugar de superioridade num tempo em que ele detinha o poder nas suas mãos. É por este poder de lá de trás que o branco luta hoje e mata e comete o genocídio do povo negro, incluindo os nossos jovens, incluindo os nossos homens, isso o tempo todo. Gente, o livro assim é uma loucura, porque também vai falar das questões do mercado de trabalho e vai falar do nosso trabalho individual para enfrentar essa situação. Porque também, aí agora sou eu falando, a gente não pode viver só falando de racismo e de combate ao racismo. Nós temos que ter as nossas pautas, porque quando a gente está falando de combate ao racismo e denunciando o racismo, a gente está reagindo à ação da branquitude. Eu não sei se é impressão minha ou se é esse momento de redes sociais, mas os casos de racismo só aumentam. Quanto mais a gente denuncia, mais as pessoas se sentem à vontade de cometer atos de racismo. E isso, em alguma medida, tem tanto pensar pela cabeça dessas pessoas, o que elas veem? Olha, eles estão sofrendo, está dando certo. O Vini Júnior chorou na TV. Nós estamos conseguindo, vamos fortalecer, vamos seguir fazendo isso. Porque essa é uma estratégia de comprometer a nossa saúde mental. Então a gente tem que começar a pensar em como é que a gente vai reverter, porque a gente está na reação. E a gente tem que ir para a ação, a gente tem que assumir o protagonismo da nossa história e do nosso existir negro nesta terra invadida, nesta terra que até hoje é explorada. A terra, o território é explorado. As pessoas ficam à distância explorando o território, explorando o trabalho. Então nós temos que mudar o nosso lugar, né? E sermos mais assertivos na nossa ação e não reação. A gente tem que sair do bateu levou, a gente tem que sair só da denúncia, porque não está virando nada. Se isso não está sendo uma boa tática, nós temos que mudar a tática. E talvez mudar a tática seja nós nos reconhecermos, seja nós nos voltarmos para nós mesmos, seja nós olharmos para quem somos, olharmos a nossa excelência, olharmos as nossas virtudes, reconhecermos a nossa potência, irmos para além da estética. Irmos para além da estética. Porque, na verdade, a minha mãe dizia que beleza não se põe na mesa. Eu nunca tive dúvidas da minha beleza, da minha potência negra. Mas eu tenho que fazer mais. E eu acho que todos nós temos que ter certeza de quem somos, além da nossa beleza, além do nosso sorriso, além da nossa alegria, além da nossa potencialidade nos esportes, na música. Nós temos potência e inteligência. Quer dizer, tudo, as invenções negras estão no nosso dia a dia, estão dentro da nossa casa, estão na rua, estão no carro automático que a gente usa, está no GPS, está no 3D. As nossas invenções, elas são utilizadas por toda a sociedade no mundo negro, no mundo branco, no mundo todo. Invenções negras fazem parte da vida no mundo. Elas têm sido fundamentais e nós temos que nos apropriar disso, porque nós fazemos parte deste povo, nós fazemos parte do povo africano, do povo forjado em África e que vive em diáspora. Mas nós somos um povo africano, a nossa identidade é africana. Nós somos corpo, território e trazemos
a potência que vem do berço da humanidade. Nós precisamos saber que 3/4 da humanidade é negra. Foi assim que o mundo foi criado. Foi assim que a raça humana foi criada negra. Então nós temos que retomar, nós não temos que nos apropriar de nada, porque tudo é nosso. Nós estamos nesse momento, fruto de tudo que vivemos, num não lugar, porque na verdade nós estamos indo buscar as nossas histórias. Ler livros é fundamental. Enquanto a gente tem preguiça de ler ou não tem tempo para ler, vamos buscar os podcasts que falam disso, vamos buscar programas que tratam da questão racial, vamos ouvir outras pessoas, vamos prestar atenção em letra de música, vamos sair desse lugar de aceitar as coisas como elas estão chegando. E o livro da Cida Bento, ela fala muito disso, de nós no mercado de trabalho, ela fala do presente, ela fala da gente hoje, das relações profissionais, das relações afetivas, das relações sociais. E é um livro que eu tô amando, porque ele traz, inclusive, referências e outras fontes para a gente buscar. E ele fala de uma coisa muito bacana nesse Pacto da Branquitude. Ela não fala só de nós. Ela fala do homem branco, ela fala da mulher branca, ela fala de um olhar, ela fala dos estudos que olham para o que é essa branquitude, quem é o povo branco, porque a gente só fala da gente, né? Mas a gente tem que olhar, aliás, isso vale a gente lembrar, Fanon, né? Quando ele vem com o pensamento decolonial, lá nos anos 50 do século passado, ele fala exatamente disso, que para combater, para confrontar e para transformar, nós precisamos saber quem somos e quem é o outro, quem é o colonizador. Porque aí a gente vai conseguir avançar e fazer diferença na nossa história. Tem muito trabalho pela frente? Tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem todo o tempo do mundo, não tem não? Afinal de contas, a gente já aprendeu que o futuro é ancestral. Leiam muito. É maravilhoso, abre portas, abre a mente, permite conversas maravilhosas, trocas maravilhosas. Leiam muito. É isso.